E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um vídeo aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Bom, o assunto hoje é um assunto simples pra caramba, mas acho que vale a pena nós conversarmos um pouquinho, né? Porque de repente você nunca pensou a respeito desse assunto, né? Então acho que vale a pena você pensar um pouquinho. De repente, se você não pensou, eu vou te colocar um pouco de luz sobre os fatos aí, tá? Sobre o que nós devemos ou não fazer em relação a esse negócio de ficar dividindo o pessoal, tá? O que seria isso? Vamos lá. Já dizia Júlio César, né? Uma frase de Júlio, atribuída a Júlio César, que foi dividir para conquistar. Tá? Então, o que acontece? Nesse nosso meio de mídia, né? Tá toda hora nós estamos recebendo mensagens que acabam por fomentar a divisão da sociedade. Tá? Então, toda hora essas mensagens aí tentando, de uma maneira ou de outra, criar um conflito. Tá? De vez nós focarmos naquilo que nos une, tá? Nós vivemos no mesmo país, nós falamos a mesma língua, nós respiramos o mesmo ar, nós comemos aqui todos, né? Nós vivemos aqui, moramos aqui, interagimos aqui, né? Então, ao fim e ao cabo, o lugar que nós estamos, que nós vivemos, esse território aqui, o Brasil, ele ao fim e ao cabo nos une, né? Então, tudo isso aí nos une. E há uma direção em que nós temos que caminhar, né? É o caminho da união, tá? Então, vamos lá para um país dividido, ele nunca vai ser um país forte. Por quê? Porque vai estar cheio de conflito, né? Um contra o outro. Né? Então precisa haver uma união. Todo país bem sucedido, todo país forte, de um jeito ou de outro, por algum motivo, eles têm uma união muito forte, que os identifica como país. Né? Então, você ter o senso de pertencimento, que você pertence a um país, que você vibra pelo seu país, quando, sei lá, a seleção joga, qualquer coisa, aquele sentimento de pertencimento, né, que você mora aqui, que você gosta das coisas daqui, é isso, a língua, isso tudo nos une. Né? Então, o que nós devemos fazer como brasileiros? Nós devemos cada vez nos unirmos mais, né? Nós devemos ter um senso de união cada vez maior. Se nós nos unirmos, nos ajudar uns aos outros, com certeza o nosso país ele vai para frente. Ele vai caminhar para frente, ele vai ser cada vez mais forte. Ao contrário, se nós cada vez ficarmos mais desunidos, cada vez ficarmos dividindo a sociedade em grupelhos, né? E vai dividindo o grupelho, e esse grupelho pode ser dividido em outro grupo, você entendeu? Isso aí só cria o quê? Cria desunião. Isso aí não é aquele negócio. Se um barco todo mundo rema para a mesma direção, o barco pega cada vez mais velocidade e vai embora. Agora, se um rema para um lado, um rema para o outro, o barco não sai do lugar, fica só patinando. Né? Então, o que acontece? Alguns partidos políticos com uma certa ideologia, vamos dizer assim, eles têm como estratégia eleitoral, tá? Eles têm de fazer o quê? Criar divisões na sociedade, tá? Então vamos lá. Então o que eles fazem aí? Eles criam sempre, eles fomentam, eles tentam incutir uma divisão, um conflito. Então é a cor da pele. Esse aqui é branco, esse é preto, esse é moreno, entendeu? Então tentem incutir como se isso fosse uma diferença significativa entre as pessoas, como se isso, vamos dizer assim, tivesse um valor moral. Tá? O que acontece? Vamos voltar um pouquinho, né? As qualidades humanas, ela não está na cor da pele, ela não está na orientação sexual, não está no gênero, se é masculino, feminino, né? Então, também se o cara tá bem de vida ou tá mal, se o cara tem muito dinheiro ou tem pouco, né?
Isso aí não são parâmetros para qualificar a pessoa, né? O que qualifica uma pessoa? Qualifica uma pessoa as virtudes, né? Qualifica as ações que a pessoa faz, é a pessoa que faz ações boas, né? É uma pessoa produtiva, ela é boa para ela é boa para a sua família, ela é boa para a sociedade, né? Ela é boa no seu ambiente de trabalho. Então, essas pessoas que são pessoas boas. Não importa se ela é branco, se ela é negra, se ela é mestiça, se ela é de origem oriental, se ela é de origem indígena, se é de origem boliviano, né? Tem bastante boliviano, haitiano, isso aí não interessa, meu. Se ela é cristão católico, se ela é protestante, né? Se ela é budista, espírita, isso aí não interessa. Interessa as virtudes que essa pessoa tem, como essa pessoa age. Isso é interessante para uma sociedade, né? Então isso é que vai diferenciar as pessoas, tá? Não podemos cair nesse jogo de diferenciar as pessoas por causa de uma característica ou outra, tá? Isso aí, mas é exatamente isso que alguns partidos, uma parte da mídia faz, né? Fomentando, criando desavença, criando narrativas, né? Então, né, todo homem é estuprador, né? O cara é o patriarcado, é não sei o quê, pô, só mimimi, 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 né, meu? É patrão contra empregado, né? Homo e hétero, homo contra hétero, ou vice-versa, porra, uma papagaiada, é só um discurso para, como se diz, dividir a sociedade. Então, qual que é o objetivo por trás disso aí, tá? Vai ficar bem claro aí para vocês, tá? O objetivo é muito simples. A partir do momento que eles dividem a sociedade, tá? E daí eles falam assim, ó, nós aqui, o nosso partido X, vamos colocar assim, tá? Nosso partido defende essa minoria, defende a causa parari parará, tá? Então, o que acontece? O cara que cai nessa conversa e ele se enquadra numa dessas categorias, né? Ou o cara tem uma preferência sexual X, ou andando, a cor da pele é assim, ou andando, e ele se caracteriza, e ele se identifica com essa característica que ele está lardeando, e o cara fala que quem pertence a essa categoria, ou esse comportamento que seja, tal, eu vou defender a sua causa, eu vou ampliar os seus direitos, entendeu? Então, ele vai captar esse cara para votar nesse partido, né? Só que isso aí é abordagem totalmente errada, tá? O que fala a nossa Constituição? Todos são iguais perante a lei. O que é todos? Todos é todos, tá? O que é isso? É isonomia. É todo mundo perante os órgãos públicos, perante tudo, tem um tratamento igual, indistinto de raça, de religião, de preferência sexual, tá? Então é isso. Então, de vez o partido fala assim, eu vou defender, que nem eu fiz um vídeo passado aí sobre liberdade de expressão. Não, vamos defender o direito de todos os brasileiros, a liberdade de expressão, ao direito de ir e vir. Então, vamos de vez querer, vamos assim, colocar num gueto, num quadradinho e defender uma categoria específica e falar que vai dar um direito, vai dar um privilégio, né? Vai fazer qualquer coisa para essa categoria específica. Não, se é um direito legítimo, vamos estender, vamos defender o direito não para esse sozinho. Imagina só eu assim, eu defendo a liberdade de expressão só para homossexuais, por exemplo. Quer dizer, os homossexuais têm liberdade de expressão e os héteros não. Você entendeu como é o conflito que cria? Não, eu tenho que defender a liberdade de expressão para todo mundo, para homossexual, para heterossexual, para qualquer um, né? Todo mundo tem direito à liberdade de expressão, independente no caso aí estou falando da sua preferência sexual, né? Mas poderia ser cor da pele, poderia ser qualquer coisa. Então, vamos defender os direitos, mas de uma maneira ampla, geral,
principalmente se são direitos naturais, são direitos que já nascemos com eles, ninguém nos deu. A hora que nós nascemos, esses direitos já são natos, né? O governo não precisa dar, eles já são inerentes à espécie humana, né? Tá? Então vamos seguir adiante aqui. Então, nós acho que, bem, é basicamente isso, tá? Eu vou frisar o que aí, tá? Eu vou frisar o seguinte, que se o nosso país não tiver uma união, tá? O que aconteceu com países que já foram países e depois se fragmentaram? Por exemplo, a Iugoslávia. A Iugoslávia era uma coxa de retalho, por quê? Porque tinha vários pedaços dela, era compostos por pessoas que falavam uma língua, outra falava outra, grande maioria dessa região tinha uma religião, dessa outra tinha outra religião. Então o que acontecia? Era um país artificial, porque eles não tinham uma unidade, uma união nacional, algo que os definia, né? Como iugoslavos, né? E assim que caiu o regime, que era um regime forte, opressor, meu, guerras internas se separaram. Então, Sérvia, Montenegro, Croácia, tal, se dividiram em vários países, né? Graças a Deus, o nosso país, o que acontece no nosso país? O nosso país, ele tem uma extensão territorial gigantesca, né? Todos nós falamos a mesma língua, né? É um país que, em grande maioria, é um país cristão, né? Isso aí é uma coisa que nos une, né? Quer queira, quer não. E, pô, temos uma visão de mundo, pô, tem muita coisa que nos une, mas independente disso, é um país que tem tudo para dar certo e essa fragmentação, você viu o que aconteceu com a América Espanhola, fragmentou em vários paizinhos. Nós não, graças a Deus, somos um país só. E unidos, nós somos mais fortes. Essa união ela é muito importante e essa união vai alavancar o Brasil, no meu entendimento, num futuro que eu espero que seja próximo, para os primeiros países do mundo, tá? Mas para isso, assim, eu acho que o foco tem que ser o quê? Tem que ser união, tá? O que acontece? O Brasil, graças a Deus, é um país miscigenado, não tem esse negócio de esse não se mistura com esse, não, né? O japonês chegou aqui, se misturou, o português chegou aqui, se misturou, o italiano. Então, pô, graças a Deus, o que acontece? Isso aí, essa miscigenação, essa mistura que forma a alma brasileira, que forma a nossa força, tá? Então, eu acho que devemos olhar principalmente para aquilo que nos une, né? E aquilo que exatamente nos desune é o que nós devemos combater, tá? Então, eu acho que fica aí essa mensagem, que, pô, nós somos um país, assim, que tem tudo para dar certo, mas precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Então, mais ou menos é um negócio bem curto, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Vamos nos unir cada vez mais, somos todos brasileiros, tá? O que acontece vamos dizer assim, nas visão política né? Então tem cara de esquerda, cara de direita, cara de centro, cara de extrema esquerda, né? O pessoal nunca fala, mas tem, né? Então é o seguinte, esse cara, só porque ele ele tem uma visão de mundo que eu não concordo, que eu devo eliminá-lo? Não. Ele é brasileiro também. Ele pode ser de esquerda, de centro, de direita, todo mundo é brasileiro. Então, todas as pessoas de bem, no meu entendimento, eles querem o que para o Brasil? Eles querem morar num país que tem a segurança, um país bom, um país de primeiro mundo, tudo funciona e cada vez melhor, não é assim? Agora, o que acontece? O que muda na ideologia política? Cada um acha que o caminho a ser seguido para se chegar nesse país top é um. Isso é o que diferencia um de outro. Mas, ao fim e ao cabo, toda pessoa de bem, todo brasileiro de bem, ele quer que o país chegue lá em cima, ele seja um país top, né? Chegue no topo. Tá? Então, é aquele negócio, temos diferença
de como chegar lá, né? Uns acham que é de um jeito, outros acham que é de outro, mas temos que focar naquilo que nos une. Somos todos brasileiros, somos pessoas com vontade que esse país dê certo, que ele vá para frente, né? E vamos fazer o possível dentro do nosso ambiente para que isso realmente aconteça. Estou cansado desse negócio de Brasil, o país do futuro. Eu ouço isso desde que eu era moleque. Então o futuro chegou, vamos para cima, tá? É essa mensagem que eu quis deixar com esse vídeo aí, tá bom? Porque estou cansado de desesperança e desse mimimi toda hora querendo dividir o povo em guetos, né? Cada vez, né? É esse contra aquele, aí eu não aguento mais isso aí, tá bom? Obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo.